Olá, professores! Neste vídeo vamos discutir o tema poesia. Em geral, o ensino da língua portuguesa tende a fazer uma diferenciação entre a linguagem que é utilizada pelos seus falantes, entre dois tipos de modalidade, a poesia e a prosa. A prosa é considerada um tipo de linguagem mais comum, mais ordinária, mais próxima do senso comum. Já a poesia é considerada um tipo de linguagem mais erudita. Ela surgiu, inclusive, dentro da área da literatura, na Grécia Antiga, quando se fundaram os três gêneros basilares das línguas latinas e neolatinas: o gênero lírico, o dramático e o gênero épico. Esses três gêneros eram realizados prioritariamente dentro de estruturas poéticas, ou seja, dentro de textos que pertencem à área da poesia. Uma das principais razões para que esse fenômeno ocorresse nessa época era de que, além da poesia ser um tipo de modalidade textual mais distante da linguagem ordinária, portanto ela se particulariza como erudita, ela também facilitava a memorização, porque uma das características mais importantes de um texto poético é a melodia. Ele trabalha com a escrita voltada para a ideia da oralidade, ou seja, os sons que são formados, as rimas que são combinadas. Na Grécia Antiga, havia, diferentemente de hoje, um número bastante reduzido de pessoas alfabetizadas, e a escrita pertencia a um grupo muito pequeno de pessoas eruditas, clérigos. Nesse sentido, como a escrita era pouco difundida, a melodia, o som, a música, a partir da estrutura da poesia, era o que circulava mais entre os falantes das línguas latinas. Assim, quando a gente volta, aliás, para a modernidade, para os dias de hoje, para a contemporaneidade, a poesia, então, se caracterizou como um tipo de gênero textual que realiza o poema, a ideia do trabalho estético e artístico com a linguagem. Na prosa, a gente pode ocorrer esse trabalho estético, evidentemente, mas ele é mais predominante, mais caracterizador do tipo de texto poético. Então, é importante que nós, professores, tenhamos em vista, quando estudarmos esse tema em sala de aula, que os gêneros poéticos, eles não são tão próximos assim desses estudantes. Em geral, a faixa etária de 13 a 15 anos, eles têm mais familiaridade com os gêneros da prosa, revistas, jornais, os próprios textos que são veiculados em sites e websites. Então, a poesia é um pouco mais distante. Talvez o que eles têm mais proximidade, o tipo de texto que é poético, com o qual eles têm mais proximidade, seja a música, que tem uma estrutura bastante similar à ideia de poesia. Considerando então toda essa conjuntura, esse arranjo conceitual, eu trouxe aqui alguns elementos que devem orientar o nosso trabalho em sala de aula, são os nossos objetivos. O primeiro é, evidentemente, criar familiaridade com esse tipo de texto, fazer o aluno se aproximar desse tipo de linguagem, que em geral é mais rara, é mais erudita, é mais trabalhada esteticamente do que a prosa. O segundo objetivo deve ser o de fazer o aluno compreender e identificar as características particulares. Essas características são: um poema, ele é organizado em estrofes, é como se fosse fazendo uma associação, parágrafos de um texto em prosa. Essas estrofes são realizadas em versos que são criados a partir de uma melodia, que aproxima esse tipo de texto da oralidade. Essa melodia é tornada possível a partir da metrificação, ou seja, a divisão desses versos em sílabas poéticas, que, por sua vez, são escolhidos e selecionados a partir da ideia de rima. É isso que caracteriza, portanto, a melodia desse tipo de texto. Então, além desses elementos que são mais formais, que são estruturantes desse tipo de texto, é interessante que o professor, nessa direção, ele trabalhe, por exemplo, com comparações. Ou seja, ele pode pegar um tipo de gênero que é considerado mais erudito, como o soneto, e compará-lo a um poema mais regional, no caso, um cordel.
Daí ele vai observar as semelhanças e as diferenças, a história desse tipo de estrutura textual, em que contextos eles são usados e por quais sujeitos. Outro ponto importante é, evidentemente, fazer o aluno perceber a diferença entre poesia e prosa. Que temas são mais comuns na prosa, que temas são mais comuns na poesia, onde há maior aprofundamento do trabalho estético. Aqui é interessante, conforme eu já falei no início do nosso papo, vocês iniciarem o trabalho com poema a partir de exemplares que articulem uma linguagem mais próxima dessa faixa etária. Textos mais curtos, podem ser ilustrativos. Um exemplo disso é a música. Isso tudo envolve, evidentemente, a interpretação, a leitura desses textos. Agora, é interessante, se possível, você, professor, trabalhar então a produção, ou seja, lançar um tema para que esses alunos possam produzir textos, tentando, se esforçando, construir melodias, construindo rimas, construindo figuras de linguagem, para que eles tenham experiência tanto de leitura de poemas quanto de produção de poesias.